Nesta videoaula nós iremos realizar algumas análises de sombreamento a partir da nossa imagem do modelo digital de elevação que nós fizemos na última videoaula, a partir daquela imagem SRTM. Então vamos carregar aqui a nossa imagem SRTM _ UTM. Então nós estamos aqui com a nossa imagem carregada e a ideia aqui é nós trabalharmos acerca da iluminação de nossa imagem. Então nós vamos pegar aqui alguns modelos de posicionamento do Sol através de conceitos como azimuth e altura do Sol. Então nós vamos usar aqui uma caixa de ferramenta que, deixa eu mostrar para vocês, que aqui ó, está em raster. Se porventura você clica aqui em raster e você não tem essas outras alternativas, as opções, eu sugiro que você feche o seu QGIS e reinicie novamente. Pode ser que ele teve uma falha, algum problema ao carregar essas ferramentas a partir do momento que você abriu o programa. Então feche e abra novamente, ok? Reinicie o seu software. Então você vem aqui em raster, clica em análise e você vem aqui em sombreamento. Clique em sombreamento. A partir desse momento, você então tem essas opções aqui. Você vai carregar na camada de entrada a imagem que você vai usar, SRTM _ UTM. E aqui você vem em azimuth, nós temos que inserir um azimuth de insolação. E também inserir uma altitude de insolação. O que seriam esses termos de azimuth e altitude? Bom, a altitude de insolação, primeiramente, consiste no ângulo formado entre a posição do Sol, nesse exato momento onde você está fazendo a análise, é o ângulo formado nessa posição do Sol até a superfície da Terra. Então é a angulação do Sol até a superfície da Terra. Obviamente que se o Sol está nascendo ou se ele está se pondo, essa angulação, essa altura ou altitude de insolação, ela é um ângulo menor. Ao passo que quanto mais o dia se aproxima do meio-dia, né, o Sol então ele estará numa altura ou numa altitude de insolação maior. Então esse ângulo é maior. E o conceito de azimuth, basta você pensar que o planeta Terra é dividido então em 4 quadrantes, sendo que o primeiro quadrante é o quadrante nordeste, né, que vai ali do norte até o leste. Nós temos 90 graus ali. No conceito de rumos e azimuth, os rumos são divididos em 4 quadrantes e os rumos são divididos então nos quadrantes nordeste, sudeste, sudoeste e noroeste. O azimuth então, ele é o ângulo formado a partir do norte, que percorre à direita e até tocar o alinhamento em questão. Então, onde é que o Sol está? O Sol vai estar em um desses 4 quadrantes, né? E o azimuth ele vai partir do norte e vai tocar até um alinhamento na qual o Sol se encontra posicionado. Então, esse é o conceito de azimuth. É a posição do Sol a partir do norte. Então, é o ângulo formado a partir do norte até onde o Sol se encontra. Dito isso, nós vamos então aqui fazer alguns exemplos de sombreamento. E você pode vir aqui, por exemplo, em azimuth de insolação, nós vamos deixar 315 graus mesmo. Então basta você imaginar que o Sol está mais ou menos por aqui, né? Porque vai de 275 até 360. Então 315 o Sol deve estar mais ou menos aqui, iluminando esse relevo para cá e gerando sombras do lado de cá. E nós temos a altitude de insolação a 45 graus. Então, digamos que estaremos aí na parte, na metade da manhã, né? Talvez 10 horas da manhã, alguma coisa desse tipo. Vamos ver como é que fica então aqui ao executar a nossa análise. Então veja que houve uma modificação aqui, né? Nós estamos vendo o Sol iluminando essas áreas e gerando sombras na parte mais ao sudeste, né? Na região sudeste. Então o Sol ilumina aqui
e sombreia do lado de cá. Essa é a configuração que nós temos. Gerou aqui um arquivo output, porque eu não salvei, né? É um arquivo temporário, eu não salvei num arquivo principal, então foi gerado aqui essa observação. E se nós modificarmos aqui, por exemplo, para um azimuth a 90 graus e a altitude da insolação, vamos deixar 45 graus mesmo. Veja bem que aqui, ó, em sombreamento, eu posso salvar um arquivo temporário, como eu fiz, ou eu posso salvar aqui o nome que eu quiser, né? Eu vou deixar aqui em arquivo temporário mesmo, porque eu não vou utilizar ele. Então vamos lá, executar. Agora a gente já observa o Sol estando a 90 graus de azimuth, né? Então a partir do norte o Sol está gerando sombreamento a 90 graus nesse aspecto. Olha para você ver como está a sombra, né? Ele está a 90 graus a partir do norte e está sendo iluminado mais do lado de cá. Então nós temos aqui duas camadas geradas, uma com o azimuth a 90 graus e outro azimuth a 315 graus. Deixa eu excluir aqui, remover essa camada. E agora nós vamos fazer uma outra análise. A análise que nós vamos fazer aqui é sombreamento. Nós vamos alterar aqui essa altitude de insolação. Lembre-se sempre que essa camada de entrada precisa estar na base da camada da imagem que você está utilizando, a imagem original. A imagem original é CRTM_UTM. Então vamos colocar aqui certinho para não dar problema. E aí você, então, vai alterar aqui a altitude de insolação. Vamos colocar essa altitude de insolação aqui sendo a 25 graus. Vamos lá. 25 graus, porque o Sol está nascendo, né? Vamos executar. Então observe que a imagem ficou até mais escura, né? Ficou mais escura porque o dia está clareando ainda, né? Ou está escurecendo. E a gente pode vir aqui e alterar também, ainda está na camada SRTM, vamos alterar para, por exemplo, quase 90 graus. Vamos colocar 85 graus, que é próximo do meio-dia, né? Vamos executar. A imagem vai ficar mais clara porque é a maior insolação próximo do meio-dia. Então, dessa forma, você pode fazer as análises conforme seja o interesse do seu estudo, né? Olha para você ver, aqui nós temos uma imagem mais clara, mais iluminada. Aqui, mais próximo do início do dia ou do entardecer, do pôr do sol. E assim nós vamos trabalhando de acordo com o nosso interesse, né? Aqui nós temos uma imagem próxima das 10 horas da manhã, mais ou menos, né? 315 graus de azimuth e 45 de insolação. Enfim, dessa forma nós podemos brincar com nossa imagem. Deixa eu remover essas duas aqui e vou ficar apenas com aquela camada de 315 graus de azimuth e 45 graus da altura, altitude de insolação. O que você pode fazer aqui? Vamos fazer, por exemplo, um degradê, vamos colocar aqui uma pseudocor, uma falsa cor, para a gente poder misturar um pouco a hipossometria e o sombreamento. Se a gente pega, por exemplo, esse SRTM e deixa por cima, se você der um duplo clique aqui, você pode vir aqui em transparência e deixar a transparência aqui próximo dos 50%. Vamos deixar aqui cravada aqui a 50%. Manda aplicar. E aí você pode vir aqui ainda em simbologia, vir aqui para a banda simples falsa cor, ok? E aí nós precisamos inverter essa rampa aqui, né? Inverter gradiente de cores. A gente inverte o gradiente de cores e aplica, olha lá para você ver. Nós temos aí o efeito de iluminação, né, de sombreamento, essa análise de geoprocessamento com a ferramenta sombreamento, aliada à hipossometria que você acabou de criar. Lembrando que a gente tem só que alterar aqui essas cores um pouco, porque o azul ele dá uma ideia de hidrografia, né?
Então nós vamos ter que passar para o verde mesmo, deixar aqui num verde mais escuro. Um verde mais escuro que vai simbolizar aqui as partes baixas, ok? E aqui um verde um pouco, vamos aplicar para ver se ficou legal. Deixa eu ver aqui, apliquei, ficou interessante, podemos deixar desse jeito mesmo aqui, né? Então veja que nós temos o conceito aí de sombreamento aliado aqui com a sua hipissometria, né? Então a aula de hoje basicamente é essa. Você pode então fazer diversas análises conforme o seu interesse. Então assim nós encerramos a nossa prática de hoje e vejo você no próximo vídeo.